seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Lula e hoje eu vou fazer minha primeira crítica de cinema, sim, porque eu falei que eu ia falar sobre filmes aqui também, séries, fazer crítica, que são coisas que eu também gosto de fazer, não só falar de política. E o filme da vez é O Agente Secreto. Eu assisti esse filme no sábado e, por incrível que pareça, hoje é segunda e ele continua reverberando na minha cabeça. A gente vai falar do Agente Secreto, que é um dos filmes mais importantes dos últimos anos, junto com Ainda Estou Aqui do ano passado. Ele foi muito elogiado lá fora, está sendo muito debatido aqui dentro. E ele é a prova de que o cinema nacional ainda tem a capacidade incrível de cutucar feridas que muita gente finge que cicatrizou, mas não cicatrizou de fato. Primeiro eu vou fazer uma parte sem spoilers, né, falando sobre mais a parte técnica do filme, sobre as minhas impressões, enfim, e depois eu vou entrar na parte com spoilers. Então, eu vou deixar um aviso para vocês e é isso. Bora começar. O Agente Secreto é dirigido por Kleber Mendonça Filho, um diretor que dispensa apresentações, já trouxe outras obras incríveis como Bacurau e Aquários, que são dois filmes dele que eu recomendo, inclusive reassisti Bacurau ontem. E Agente Secreto se passa na ditadura militar, no auge da ditadura militar, no ano de 1977. E acompanha a história de Marcelo, personagem do Wagner Moura, um homem tentando sobreviver, se esconder e principalmente reencontrar o filho, em meio ao Recife tomado por carnaval. E já aviso, tá? Se você entra achando que esse filme é um thriller clássico de espionagem, o filme, ele te engana, na verdade, ele te engana de propósito. Aqui, a gente não vai ter um James Bond sendo perseguido por grandes corporações. Aqui a gente vai ter um homem sendo perseguido pelo Estado, que é o agente secreto do filme. Não só perseguido pelo Estado, mas perseguido pelo medo, pela paranoia, pelo silêncio e pela censura. E o filme ele teve uma estreia gloriosa em Cannes, onde ele foi amplamente premiado, tá? Rendeu ao Wagner prêmios internacionais históricos, e não só ao Wagner, mas ao próprio diretor do filme, Kleber Mendonça. A duração do filme é bem longa, tá? Tem cerca de 2 horas e 40, e isso já divide uma parte do público, porque tem gente que não gosta de filme longo. Mas vou falar, tá? Esse filme ele conseguiu me segurar às 2 horas e 40, eu não fiquei entediada e nem desinteressada em nenhum momento eu peguei o celular. Eu não tenho o hábito de pegar o celular no cinema, né? Eu tento apreciar o máximo possível da obra que eu tô vendo. Mas esse filme ele não me deu sono, ele não me deu vontade nenhuma de não prestar atenção que não fosse outra coisa aqui no filme. Tecnicamente, o filme é impecável, tá? Ele tem uma fotografia opressiva, ele tem um desenho de som minucioso, ele tem uma trilha que não te guia emocionalmente, ela te deixa desconfortável e ela dá recados com músicas da época, muito bem encaixados no filme, inclusive. E nada aqui é feito para agradar, tá? Nada aqui é feito para passar uma na sua cabeça, nem passar um remédio nas suas feridas, é para incomodar mesmo, para machucar. E isso é um elogio. Mas o que o filme acerta? Bom, para mim o ponto principal do filme, com certeza, é a atuação do Wagner Moura. Eu não tô puxando o saco, não tô elogiando de graça, não. De fato, ele é o diferencial do filme. Na verdade, todo o elenco, inclusive a dona Tânia Mara, que é uma atriz estreante, pelo que eu soube, né? Na verdade, não tão estreante porque ela participou de outros projetos do Kleber Mendonça, como Bacurau. Ela tá incrível, ela é engraçada naturalmente, é uma senhora incrível e eu espero que ela ganhe um prêmio de atriz coadjuvante no Oscar. Se eu não me engano, ela está cotada, eu vou confirmar, mas acho que sim. Mas o Wagner, ele é um destaque muito, né, positivo para esse filme, porque ele é a pessoa que dá o tom do filme. Ele te entrega uma atuação contida, madura e ao mesmo tempo dolorosa. E ele não grita, ele não faz discurso, ele não faz falas emocionais, ele não posa de herói. Você olha para ele e você entende exatamente o que ele está querendo passar. É um personagem que está atravessado pelo medo e o medo nunca sai do corpo dele, ele está sempre em constante sensação de perigo, de paranoia, enfim. O Kleber Mendonça, ele constrói um Brasil sufocante, né, bem típico daquela época, onde até o carnaval, né, porque o filme se passa na época de carnaval, né, no auge lá em Recife, o personagem do Marcelo, que é o Wagner Moura, tá lá no auge do carnaval, até o carnaval vira uma ameaça. A única coisa que me incomodou no filme é o ritmo do filme é lento, ele é fragmentado,
E às vezes propositalmente ele é confuso. Ele fica indo e voltando em períodos da história, em períodos do tempo. Mas você consegue entender o que está acontecendo, né? Você tem que prestar atenção, né? Foi como eu falei, quando eu vou no cinema eu não pego no celular, então eu entendi o filme totalmente. Algumas cenas parecem existir mais para criar sensação do que avançar a trama. Isso eu achei muito pertinente comentar. Teve algumas cenas meio fora de tom, porém, mais um pouquinho no ritmo do filme pra frente, eu entendi que aquela cena ela tinha um motivo de estar ali, mas não todas. Isso talvez vá frustrar quem gosta de coisinhas explicadinhas, que gosta de filmes assim bem explicadinhos, com todo no lugar, e que quer respostas claras, vilões bem definidos, heróis bem definidos e finais explicados, né? E eu não ligo para esse tipo de coisa, assim. Se o filme não explicar, a minha imaginação faz o trabalho. E muitas vezes, quando o filme ele usa esse artifício, a nossa imaginação cria cenários muito piores do que às vezes o diretor pensou. E eu acho isso muito fascinante. Aqui, o filme ele confia no que você pensa. Isso hoje em dia já é um ato político por si só. Bom, a partir daqui, eu já vou começar a falar algumas coisas que vão conter spoilers. Então, se você não quer ver os spoilers, se você quer assistir o filme primeiro para depois voltar nesse vídeo, eu vou pedir para você vir para essa marcação de tempo que está aparecendo aqui na tela. E agora eu vou começar a falar, vou deixar mais um aviso e agora vai ser a parte com spoilers. O filme começa de uma forma muito atípica, né? A gente vê o Marcelo, né, o Wagner Moura viajando com o Fusquinha amarelo pelas estradas de Brasilzão, e aí ele para num posto de gasolina no meio do nada. Não no meio do nada, aparentemente ele tá chegando em Recife. E aí ele para nesse posto de gasolina que tá num lugar assim, um matagal. E a primeira coisa que ele repara e que choca, né, a primeira cena choca um pouco, é que tem um cadáver estirado na frente desse posto de gasolina, coberto com papéis lá, né? E aí você vê o pé, você percebe que esse cadáver já está no estado avançado de decomposição, e o Marcelo ele fica um pouco chocado com aquilo. Então ele pergunta pro cara do posto de gasolina o que está acontecendo, de quem é aquele corpo, né? E o cara que está mais perdido, coitado, que nunca fala que é carnaval, ele tentou entrar em contato com a polícia, mas a polícia não veio, que aquele corpo é de um cara que tentou assaltar o posto de gasolina e o dono que estava lá atirou nele, enfim. Primeiro, quem é o Marcelo de verdade? O Marcelo, ele não é um agente secreto, tá? Muita gente vê o Wagner Moura no pôster, acha que ele é um agente secreto. Não, Marcelo não é um agente secreto, no sentido clássico, pelo menos. Ele é uma pessoa marcada pelo Estado, ele está marcado pela ditadura, ele está jurado pela ditadura, está sendo perseguido. O título do filme ele é irônico, por quê? Porque o verdadeiro agente secreto aqui é o Estado. Ele é invisível, ele é constante, ele é onipresente, ele é opressor e ele está o tempo todo ali atrás de você. O Estado tudo vê. E mesmo quando finge que não vê, ele vê e ele também tudo pode. Então o Marcelo está jurado pelo Estado e o Estado é o verdadeiro agente secreto do filme. Aí o Marcelo pega a estrada, né? O Marcelo ele tem uma foto no carro de uma moça morena, muito bonita por sinal. E a gente não sabe até aquele momento quem é aquela moça, mas ele fica olhando a foto quando ele está dirigindo e ele passa assim. Tem pessoas fantasiadas na estrada, né? Aquele caos que o carnaval ele deixa no Brasil, né, quando ele tá acontecendo. E aí ele chega numa casinha e ele encontra a personagem da Tânia Mara, que é a senhora Sebastiana. A senhora Sebastiana, personagem da Tânia Mara, recebe ele lá num conjunto de casas, né? E aí lá tem muitas pessoas no carnaval, lá curtindo, lá na área lá da casa dela. E ela, né, leva o Marcelo para um apartamentinho que era da filha dela. E esse apartamentinho o Marcelo vai ficar lá por um tempo. Né? A gente não entende por que ele tá lá, mas ele é muito bem recebido pela dona Sebastiana, ela é muito simpática, a casa é bem bonitinha, tudo, e ele também é recebido pelos vizinhos que estão em festa. E o carnaval aqui, ele vai servir como uma espécie de armadilha. Por quê? O carnaval, ele não é uma festa aqui, ele está sendo usado como uma máscara. Enquanto o país dança, as pessoas estão desaparecendo. Não é porque está tendo carnaval que a gente vai esquecer que esse filme se passa na ditadura. E é uma metáfora cruel e poderosa que diz o seguinte, que dá para esconder uma ditadura inteira atrás de um confete. Aquelas pessoas que estão ali curtindo, se divertindo lá na casa da dona Sebastiana, são pessoas também juradas pelo Estado, também estão se escondendo da ditadura e de agentes da ditadura que estão atrás delas, todas juradas de morte. Elas estão ali brincando, tentando esquecer um pouco dos problemas, mas ao mesmo tempo elas estão ameaçadas de morte pela ditadura. Aí o Marcelo conhece uma vizinha que também mora lá com a filha dela, né?
E eles acabam tendo um relacionamento lá meio relâmpago. Ela é dentista, né? A filha dela, que vive com ela, também está, né? As duas estão fugindo, né, da ditadura. E outros personagens acabam se apresentando, né? A gente tem um casal de angolanos aqui que também estão sendo reprimidos pela ditadura. Eles conversam com o Marcelo e eles formam tipo uma aliança ali, todos eles, porque todos eles estão na mesma situação. Enquanto tudo isso está acontecendo lá na Vila da Dona Sebastiana, a gente vai ser apresentado a outros personagens, que aqui é o núcleo da delegacia, tá? Tem um delegado lá que é bem, assim, você olha pra cara dele, você já vê que esse cara, ele é um verme, ele não presta. E ele tem os policiais que trabalham para ele, que são 3, né? Os 3 que aparecem mais, que estão sempre fazendo os serviços que ele pede. E o tempo todo esse cara que estava curtindo o carnaval e que aparece pela primeira vez todo sujo de confete, né? Lembre-se do que eu falei, a ditadura pode ser escondida atrás de um confete. Ele vai encontrar com esse colega amigo dele que trabalha para ele, policial, e eles vão para uma universidade onde acharam um tubarão, né? Você entra na sala, assim, você entra não. A cena mostra eles entrando na sala, tem um tubarão enorme, que tudo indica que é um tubarão branco na mesa, assim, né, da faculdade. Tem uma perna lá dentro, uma perna. Eu acho que a professora que estava lá foi mostrar para os alunos, né, de biologia, alguma coisa veterinária, e ela achou uma perna, e ela chamou a polícia. E eles ficam lá intrigados com aquela perna. E o tempo todo esse delegado fica falando, olha quantas pessoas morreram no carnaval, não sei o que, quantas pessoas morreram no carnaval. Tanto que ele pega o jornal e aí aparece a manchete que 91 pessoas morreram no carnaval. E você sabe que aquelas 91 pessoas não morreram por causa do carnaval. Elas estão morrendo por causa da ditadura, só que o carnaval está sendo usado como uma desculpa. Enquanto isso, né, volta para o núcleo do Marcelo. Nesse meio tempo ele vai encontrar com o filho dele. Eu já explico mais ou menos a parte do filho dele, mas ele vai encontrar com o filho dele porque ele tem um filho. Inclusive a mãe desse menininho, um menininho muito bonitinho inclusive, é aquela moça da foto morena muito bonita que eu disse no início da crítica, com spoilers. E ele parece ter uma relação um pouco distante com esse filho. Tanto que ele tá morando com os avós são os fofos, tudo. E eles ficam muito nervosos quando eles veem o Marcelo. Porque eles sabem de onde que o Marcelo tá vindo e o que ele tá trazendo com ele. E aí tem uma reunião, né? Esse avô desse menininho e sogro do Marcelo trabalha no cinema. E lá no cinema tem uma sala onde ele se reúne com pessoas, né? Inclusive a Maria Fernanda Cândido participa dessa cena, ela é uma atriz maravilhosa. Eles conversam com o Marcelo, né, gravando a conversa inclusive, pedindo para ele contar o porquê que ele está sendo perseguido. E aí a gente é apresentado aos outros personagens. O Marcelo, ele era professor de uma universidade, ele fazia projetos, né, para essa universidade. E aí um figurão da indústria lá do sul veio para o Nordeste, né, a história está se passando presente no passado, enfim, no futuro também, e essa parte se passa no passado, a gente vai entender o que aconteceu. O Marcelo conta que esse cara veio, ele passeou pela universidade, esse cara, ele fica bem implícito que ele não presta, né? Inclusive tem uma fala muito marcante do Marcelo, que ele fala que ele não é uma pessoa violenta, mas aquele cara, ele mataria com um martelo, para você entender o peso que aquele cara teve, né, em toda a circunstância. E esse cara vem, ele olha para os projetos que o Marcelo e a equipe dele de professores e cientistas estão apresentando com desdém, né? E são projetos muito bons. E esse cara simplesmente, por puro preconceito, fica bem implícito que ele é um sulista preconceituoso, decide acabar com o projeto da universidade, simplesmente porque quem está apresentando são nordestinos. Ele deixa isso bem claro, né? Então ele acaba com os projetos da universidade. E aí o Marcelo tentando, né, resolver, convida ele para jantar. E não só esse cara, mas o filho dele também é outro personagem asqueroso, né? São 2 personagens asquerosos, tão asquerosos quanto o delegado que eu disse. Eles entram em conflito, ficam desrespeitando o Marcelo. A esposa dele, viva na época, que é a moça morena bonita que eu falei, não gosta, né? Ela dá uma bela de uma resposta porque eles ficam sendo misóginos com ela. E aí acaba que o Marcelo agride esse cara. O filho dele, no caso, né? Agride o filho desse cara. E esse cara, ele tem contatos na ditadura. Então, a perseguição do Marcelo se dá por isso. Por esse tipo de coisa, né? Fora que, além disso, além do Marcelo estar sendo perseguido pela ditadura, graças aos contatos que esse
figurão da indústria tem, ele ainda contrata mais 2 assassinos de aluguel, que são o Gabriel Leone, o ator Gabriel Leone, e o outro ator, não vou lembrar o nome agora, mas ele contrata os 2 para irem atrás do Marcelo. Ele tá com muito ódio do Marcelo, tanto que ele fala que eles querem que eles matem o Marcelo de uma forma muito violenta. Então, o Marcelo está sendo não só perseguido pelo Estado, mas também está sendo perseguido por assassinos de aluguel. Então, depois que o Marcelo conta toda a história, tudo o que aconteceu, a personagem da Maria Fernanda Cândido fala para ele que vai conseguir passaportes para que ele possa sair do país. Porque o Marcelo ele é um professor muito requisitado, inclusive ele está sendo requisitado por universidades fora do Brasil. E tudo que o Marcelo quer é pegar o filho dele e ir embora. Só que antes disso, eles colocaram o Marcelo para trabalhar num lugar onde faz documentos, RG, CPF. E o Marcelo ele vai para esse lugar com a vontade de achar um documento que comprova a existência da mãe dele, porque a mãe dele, né, ela foi uma moça muito simples, os documentos dela foram perdidos. Ele queria achar esse documento da mãe dele, né, esse RG da mãe dele. E aí, justamente quando ele vai trabalhar nesse lugar, né, porque ele tem que fingir que tá trabalhando, né, para esconder a identidade dele, a história dele acaba se cruzando com a do delegado. Então, a gente tem a história de uma senhora que trabalhava na casa de uma mulher muito rica, e essa mulher muito rica mandou essa senhora ir no mercado comprar alguma coisa para ela, e essa senhora levava a filhinha dela para casa dessa patroa. E essa patroa simplesmente deixou com que o portão aberto e a filha dessa empregada, dessa senhora, saiu na rua e foi atropelada e morreu. Então o delegado que cuida lá desse lugar de documentação também, ele leva essa moça, essa patroa para depor lá, e a mãe dessa menina descobre, aí vira uma confusão, e o Marcelo tá lá também. Enfim, né, pra gente ver basicamente como era a forma com que a ditadura tratava pessoas que tinham dinheiro e pessoas que não tinham dinheiro. Também, até hoje essa desigualdade acontece, mas naquela época era bem mais divisivo, né? Isso fica bem implícito nessa cena, uma cena bem triste, inclusive. E o Marcelo, pessoa simpática que é, Wagner Moura, né, faz amizade nos lugares que ele vai. Então ele faz amizade lá no cortiço da Dona Sebastiana, onde ele tá morando, ele se envolve com aquela moça que é mãe solteira, que tem a filha. Ele faz amizade com os outros refugiados, né, porque eles se chamam de refugiados, afinal eles estão tentando fugir da ditadura. E aí ele faz amizade com eles, lá onde ele trabalha ele também conquista a simpatia do pessoal de lá, ele é uma pessoa muito aberta, muito conversadeira, muito enfim. Então ele conquista a simpatia de todo mundo lá, inclusive do delegado bandido, né? Que faz coisas ali meio absurdas, né? Tipo, a gente vê, tem uma cena assim, coisas que esse delegado faz, né? Não fica explícito no filme, mas dá a entender. Que ele recolhe jovens ali, né? Que cometeram crimes, enfim, e meio que abusa desses meninos, né? E esses meninos desaparecem, inclusive. Tem uma cena dos policiais dele jogando um corpo, então dá a se entender que eles sumiram com esse menino, com esses rapazes e jogam ele no rio lá, né? Tem um rio lá, um mar lá. Eles jogam os corpos todos embalados lá desse rio, depois de fazer atrocidades com essas pessoas. E não ia ser investigado, né? Época de carnaval, ia cair na conta do carnaval. Então até a simpatia desse delegado o Marcelo conquistou, né? Ele leva ele para conhecer um barbeiro que é alemão, e essa cena é bem interessante também, muito boa. Esse barbeiro alemão é interpretado por um ator alemão de fato, né? Ele também já participou de outros filmes do Kleber Mendonça, é o Udo, o nome dele. E ele tá trabalhando lá, e aí esse delegado chega, é barbeiro? Não, é alfaiate, a profissão dele. E ele tá trabalhando lá, e esse delegado chega pra exibir ele como se ele fosse uma aberração de circo, porque esse delegado descobriu que esse alfaiate alemão, ele participou da Segunda Guerra Mundial. E na cabeça desse delegado, ele era nazista. Só que ele fala alemão, e ele ensinou os funcionários dele a falar alemão. E esse delegado não fala alemão. Então tem um funcionário que fala, ó, assim, quando o delegado chega lá, porque ele vê os caras chegando, aí ele se tranca na sala dele e fala que não quer ver ninguém, porque ele tá cansado daquela situação, né? Aí o delegado chega com o Marcelo, e aí o funcionário dele fala, olha, ele tá cansado, ele não tá bem, ele não quer receber ninguém. E ele grita lá da sala dele, em alemão, que não quer receber ninguém. Mas o delegado, né,
miserável, ele entra na sala e meio que obriga esse alfaiate a mostrar as cicatrizes dele de soldado da Segunda Guerra. E o Marcelo fica muito incomodado com isso, né? Ele fala, olha, eu acho que ele não tá afim, mas ele insiste, o delegado força ele a mostrar as cicatrizes. E é uma cena muito incômoda, né? Porque a gente tá vendo que ele não tá fazendo aquilo porque ele quer. E, inclusive no diálogo dele com o funcionário, né? Que eles conversam em alemão enquanto aquela situação absurda tá acontecendo. O funcionário dele fala, mas ele não sabe que você é judeu. Então ele não é um cara que era nazista da Segunda Guerra. Não, ele era judeu, ele foi uma vítima da Segunda Guerra, né? Só que ele não podia falar aquilo, não podia contar a verdade porque aquele delegado protegia o bairro. Então ele protegia o bairro, o comércio dele também nessa proteção. E aí ele se submetia àquela situação humilhante para poder manter o trabalho dele e dos funcionários dele. Então uma cena bem incômoda, assim, bem chata, e dá o tom de quem é esse delegado de fato, né? Um verme. Enquanto tudo isso está acontecendo, né? Depois de todos esses núcleos que eu apresentei para vocês, tem o núcleo da perna cabeluda. Sim, porque aquela perna que foi achada dentro do tubarão vira uma lenda na cidade, né? Todo mundo fica falando dessa perna, não sei o quê. É uma cena bem estranha, bem grotesca e desconfortável, para falar a verdade. É uma cena super nonsense, né? Essa perna, ela começa a ser noticiada como se ela estivesse atacando pessoas. Então, tem uma manchete lá, perna cabeluda ataca novamente, né? O ataque da perna, ela sai chutando as pessoas. Mas, mesmo essa cena sendo a parte mais nonsense do filme, ela funciona de certa forma, né? Ela simboliza um país mutilado, andando sem uma direção clara, talvez. Talvez tenha sido isso que o Kleber Mendonça pensou quando ele colocou essa cena. E é o tipo de cena que você não entende na hora. Você fica um pouco confuso, mas depois você aceita que o cinema autoral venceu, né? O cinema autoral do Kleber Mendonça venceu. E tem uma cena engraçada em que tem muita gente fazendo um bacanal numa praça lá. Bacanal, no sentido da palavra bacanal mesmo. E aí essa perna chega e ataca todo mundo, ela chuta todo mundo, enfim. Eu acho que foi por isso que ele colocou essa cena, né? Que representa um país mutilado sem direção, andando por aí sem direção. E a cena do cadáver, no início do filme, pra mim, representou... Eu vou dar a minha percepção pessoal, tá? Esse cadáver ele não é identificado, tá? A cena morre ali, acaba ali, esse cadáver ele não volta pro filme. Mas o que eu entendi foi quase que a mesma coisa que a cena da perna, que também não parece fazer sentido pro filme, mas faz. É tipo como se o Marcelo estivesse chegando e vendo aquele corpo ali. E é como as pessoas estavam naquela época, né? Perdidas, sem direção, completamente à mercê da própria sorte, né? Tendo que fazer coisas por si próprio para se proteger das outras pessoas, não só do Estado, né? Da ditadura, enfim. Então foi essa percepção que eu entendi, né, do cadáver no início do filme e da perna cabeluda bizarra que ele colocou nesse filme também. Vou falar um pouco da relação do Marcelo com o filho, que é uma parte bem importante, né, e vou chegar no núcleo familiar do Marcelo mais ou menos. O Marcelo, ele tem um reencontro com o filho que parece um reencontro normal, mas não é um reencontro cartático, por assim dizer. Ele não consegue ser pai porque ele tá com medo o tempo todo. E ele parece estar fugindo há muito tempo, porque tem uma parte que ele abre a mala dele, tem vários documentos, assim. Então ele tá fugindo há muito tempo. E a percepção de tempo do filme é confusa justamente pra gente entender que é assim que o Marcelo tá vendo as coisas. Ele tá com medo, ele tá confuso, ele tá paranoico, mas ao mesmo tempo ele quer estar com o filho dele e ele não consegue. Porque a ditadura não destruía só corpos, não destruía só... né? Ele destruía vidas, destruía vínculos, destruía tudo. E aí a mãe do filho do Marcelo, a esposa dele, faleceu, ficou doente, né? Isso não é muito bem detalhado, né? Tem só a cena dela sendo super, hiper, mega foda no filme, que é ela dando uma resposta para aquele empresário preconceituoso, sulista. E é a informação que a gente tem dela. E tem uma cena dela muito boa também, que nessa conversa que ela tem, nessa resposta que ela dá para esse empresário sulista no jantar com o Marcelo, ela fala que o pai dela
ele é um homem de verdade. É um homem que acorda cedo, que não tem medo de trabalho, que não tem medo da vida. E aquele homem que ela estava vendo sendo preconceituoso com ela, com o marido dela, com o estado dela, não era uma pessoa, não era um homem de verdade. Ele fingia ser um homem de verdade. E ele fingia ser um homem de verdade porque ele tinha dinheiro, mas de fato, na essência dele ele não era. E aí o Marcelo conta isso pro sogro dele, o sogro dele fica super emocionado. Então, meio que dá a entender que a morte da filha dele aconteceu longe deles, eles não viram a morte da filha deles e ficou uma coisa muito mal resolvida para eles, né? E a única coisa que eles têm da filha deles é o neto, que o Marcelo agora tá vindo buscar para levar embora para fugir do país. E para finalizar, o que acontece? No meio de tudo isso, no meio desses turbilhões de emoções, tudo, os assassinos de aluguel vão para Recife, chegam em Recife. Lá eles encontram um delegado, então o delegado conhecia esses assassinos de aluguel, era amigo desses assassinos de aluguel, principalmente o mais velho, que aparentemente tinha uma patente no exército, né? Era tenente, coronel, alguma coisa assim. E meio que eles cagam, assim, tipo, no maior sentido da palavra cagar mesmo. Ah, eles são assassinos de aluguel, deixa eles fazerem o que eles quiserem aqui, tô nem aí. E aí o que eles fazem? Eles vão, era pra eles irem atrás do Marcelo. Só que eles contratam, os assassinos de aluguel, contratam outro assassino de aluguel pra ir atrás do Marcelo, enquanto eles vão aproveitar a praia, entendeu? E aí eles começam a ir atrás do Marcelo, encontram o endereço do cinema em que o sogro dele, né, o avô do neto, o avô do filho do Marcelo trabalha. E aí vão lá. E essa cena eu fiquei muito nervosa porque pareceu que que esse assassino de aluguel, que foi contratado pelos assassinos de aluguel, ia matar o avô do menino, né, o sogro do Marcelo. Mas não, eles foram atrás do Marcelo. E essa cena é muito boa porque o Marcelo tá lá, coitado, tentando achar desesperadamente o documento da mãe dele pra ir embora logo. Porque eu não falei, mas a Maria Fernanda Cândido disse que o passaporte dele e do filho iam ficar prontos em 4 dias, né? Então ele tinha que sobreviver por mais 4 dias aqui no Brasil. E aí ele não consegue achar, esse assassino de aluguel consegue chegar até onde ele tá. E aí o nome do Marcelo não é Marcelo, tá? O nome Marcelo é um nome falso, que ele usa o filme inteiro e a gente descobre que o nome dele de verdade é Evandro, tá? O Wagner Moura é Evandro, o nome dele verdadeiro é Evandro. O Marcelo era uma identidade falsa que ele utilizava. Inclusive todos os refugiados que estavam lá na casa da dona Sebastiana também usam um nome falso. Mas tem um momento super fofo que eles estão lá interagindo, né, na casa da dona Sebastiana, ouvindo música, conversando, e aí eles falam, olha, meu nome é tal. Não, aí a dona Sebastiana fica brava porque ela fala, não, vocês não podem falar o nome de vocês verdadeiro, gente, aqui é um nome falso. Aí eles começam a se abrir uns com os outros e tentar dar esperança, falar, não, vai dar certo, a gente vai conseguir, enfim. E a própria dona Sebastiana tem uma história triste, porque ela esconde de todo mundo que a filha dela não, a neta dela foi morta por um namorado que não queria aceitar que ela ia para uma universidade, que ela ia crescer profissionalmente. E ela não conta isso para ninguém. A gente só fica sabendo disso porque aquela personagem que se envolveu com Wagner Moura no início do filme, ela conta pra ele, olha, o que a dona Sebastiana fala que isso aconteceu com a neta dela, que a neta dela foi embora, mas não é verdade, aconteceu isso, isso e isso. Então a própria dona Sebastiana tem uma história triste também. E aí esse assassino chega lá, né, ele entra lá na repartição onde é feito os documentos, ele vê o Marcelo, ele reconhece o Marcelo por uma foto que os assassinos de aluguel deram, né, pra ele, e ele chama ele de Evandro. E aí o Marcelo tá lá, ele percebe que tem alguém chamando ele, e eu fiquei muito nervosa nessa hora, porque eu falei, cara, esse mano não pode virar de jeito nenhum, porque se ele virar, vai confirmar que ele é o Evandro, e aí ele não vira, ele fica estático. Aí tem uma menina que ele fez amizade, né, uma moça que fez amizade, e ele fala, olha, o nome dele não é Evandro, o nome dele é Marcelo. E ela insiste nisso, e o cara fica chamando, aí o Marcelo sai da sala. E aí, esse cara vai embora, né, aparentemente ele sai, vai embora. Aí o que o Marcelo faz? Ele se toca que tá acontecendo alguma coisa, porque alguém chamou o nome dele verdadeiro, né, ninguém ali sabe que o nome dele é Evandro. Aí ele vai até o delegado, que tá lá em cima, na repartição, né, e aí ele fala, olha, tem um mano lá embaixo que ele tá causando confusão, tá desrespeitando as meninas, eu não sei o que fazer, eu não ando armado, não sei o que. Aí esse delegado, que é uma pessoa bem estranha, bem esquisita, ele pede pra olhar a mão do Marcelo. Quando ele olha a mão do Marcelo, ele fala, você não tem mão pra carregar a arma mesmo, não. Porque ele fica um pouco desconfiado, mas ele gosta do Marcelo, né? Ele pega simpatia pelo Marcelo.
Aí ele manda 2 colegas que trabalham com ele, né? 2 colegas que, inclusive, ele trata como se fosse filho dele, né? E aí eles vão lá pra baixo confrontar esse assassino de aluguel. O Marcelo não, o Marcelo fica pra trás. Ele fica escondido na moita, só vendo o negócio se desenrolar. Aí esses 2 policiais vão na frente. Quando eles chegam lá, o cara tá falando no orelhão, falando, olha, eu encontrei o Evandro, e aí, o que eu faço? Eu meto bronca mesmo ou vou embora? Aí o assassino de aluguel mais velho fala, mete bronca mesmo. E o mais novo, que porque são 2 assassinos de aluguel, né? Tem o assassino mais velho e o assassino mais novo, que inclusive são enteado e padrasto. O padrasto tá na praia e o enteado tá junto com esse assassino, só que eles não estão juntos um com o outro, eles estão, né? O mais novo tá só observando o que ele tá fazendo, né? Escondido. E ele não, ele tá lá. Aí ele fala, mete bronca mesmo. Na hora que ele vira, ele vê os 2 policiais confrontando ele, né? E aí ele atira. É uma cena muito, assim... Cara, você tá parado lá, achando que vai acontecer uma coisa, que o cara vai baixar a bola e vai embora. O cara atira do nada e acerta o olho do outro. É uma cena super gráfica, super violenta. Esse filme tem umas cenas violentas, tá? Bem gráficas. E aí começa um tiroteio muito louco. Aí os 2 policiais morrem, o cara o assassino de aluguel leva um tiro na perna, consegue sair, consegue fugir. O Marcelo vê que deu merda, pega as coisas dele, pega um bolo de nomes lá de Maria Aparecida, que é o nome da mãe dele que ele tava procurando, e vaza, né? Ele vai embora. E esse assassino ele começa a andar pela cidade, mas todo mundo percebe que ele tá com a perna sangrando, né? O que aconteceu na repartição chamou a atenção da polícia, o delegado desceu, viu que tava aquele caos lá, que os filhos adotivos dele foram mortos, né? Ele vai atrás. E aí, enquanto esse delegado tá indo atrás, o assassino tá andando pela cidade lá. E aí ele entra num salão de barbeiro. E o filho o enteado do assassino de aluguel mais velho, ele vai atrás também dele para poder dar cabo dele, porque se ele não matar ele e a polícia pegar ele vai entregar eles, então ele tem que matar ele também. Só que ele entra na barbearia, tipo, com a arma em punho, e ele não percebe que o assassino que ele contratou tá atrás da porta. E o que acontece? Ele dá um tirão na cabeça dele e o enteado morre, né? O assassino de aluguel, que é o enteado do mais velho, morre. E o cara não é pego, o cara foge. O delegado chega na barbearia, vê aquela cena horrorosa, né? O pessoal colocando no jornal no rapaz que morreu, uma vela, né? Porque o pessoal do norte tem essa mania de colocar vela, essas coisas. E aí encerra por essa parte, tá? Aí a gente vai pro final do filme mesmo, que é uma moça que estava ouvindo o filme todo, né? As gravações. Lembra que eu falei que a Maria Fernanda Cândido gravava as conversas que ela tinha com os refugiados? Então, no presente, né, nos tempos atuais, tem uma moça e uma colega que fazem um trabalho na Universidade de Recuperação de Memória. E elas estão ouvindo as fitas, aí uma moça que está ouvindo a fita do Marcelo, ela fica muito intrigada com aquela história. Ela quer saber o que aconteceu, tudo. Aí ela vai atrás do filho do Marcelo, Evandro, que já tá grande, já é um rapaz, que também é interpretado pelo Wagner Moura, ele faz o filho dele também no filme. E ele é médico, ele trabalha no banco de sangue. Aí ela vai atrás dele com as gravações para dar para ele, tentar entender o que aconteceu, porque meio que não tem final. Só que eles colocam lá uma foto do Marcelo morto. Então a gente vê que alguém matou ele. A gente só não sabe quem, mas ele morreu. Ele não conseguiu fugir do país, ele não conseguiu pegar o filho dele e recomeçar a vida fora do país. Ele, infelizmente, foi assassinado. Como aconteceu com muitas pessoas na ditadura. Muitas pessoas conseguiram sair do Brasil, né, virarem de fato refugiados políticos, né, e outras não, outras foram assassinadas, até hoje tem pessoas desaparecidas, muitas histórias não tiveram final. E muitas famílias até hoje tentam chegar, né, a achar o corpo, entender o que aconteceu, saber o que aconteceu, porque muitas pessoas simplesmente desapareceram, nessa época infeliz do Brasil. E ela conversa com ele, né, com o filho do Marcelo, e aí ele fala que ele tem muita mágoa do pai dele, porque o avô dele deixou ele arrumadinho, que ele ligou pro avô, falou que ia pegar o filho dele para eles viajarem, e ele ficou esperando no portão, só que o pai dele nunca conseguiu chegar porque ele foi morto. Aí a gente não sabe se ele foi morto pelo delegado, se ele foi morto pelo assassino de aluguel, que foi contratado, se ele foi morto pelo assassino de aluguel mais velho, que ficou na praia, a gente não sabe. E o filme acaba, né, dessa forma melancólica. E o final, ele não entrega justiça, ele não entrega alívio, ele entrega vazio.
Foi a sensação que eu tive quando eu terminei o filme. Eu fiquei vazia. Eu fiquei deprimida e vazia. Porque, como eu falei, muita gente não teve final, né? Só foi apagada, muita gente desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu, né? O próprio Rubens Paiva de Ainda Estou Aqui não sabe o que aconteceu. Até hoje não acharam nada dele, não acharam o corpo dele. Foi emitida a certidão de óbito, mas como um símbolo, mas não acharam nada, né? E é um filme que ele não te abraça no fim. Ele te encara e ele mete o dedo na sua ferida e faz você refletir. E eu tô refletindo até agora, o que eu assisti. O Agente Secreto, ele não é um filme fácil, tá? Ele não é um filme explicado, mas ele é um filme necessário. Ele é um filme necessário, ele incomoda porque ele lembra. E lembrar, no Brasil, ainda é um ato de resistência. Nós precisamos lembrar. E a minha nota para o filme é nota 9. 9 de 10, né? Então, minha nota para o filme é 9. Eu amei o filme. De fato, entendi por que ganhou todos os prêmios internacionais. Mereceu muito. O filme é impecável. Ele tem uma direção muito estilosa. Ele tem um apego muito forte na cultura brasileira, das cores do filme, a música, os cenários, as roupas. Foi tudo muito bem feito. Muito bem feito mesmo, faz parecer que está nos anos 70, tudo. E a questão técnica do filme é essa, mas a questão sentimental do filme permanece comigo até agora. E eu quero rever o filme novamente, porque me deu vontade de rever, só de falar nele. Mas e pra você? Me deixe nos comentários, você já assistiu o filme? Você vai assistir? Você ficou interessado pela minha crítica? O que eu falei te despertou interesse? Recomendo, gente, assistam um filme, valorizem o cinema nacional. Isso é muito importante. Porque, assim, eu não acho que esse filme exagera, tá? Ele mostra exatamente o que o país viveu. E ainda é pouco, tá? Foi muito mais bárbaro do que esse filme se permitiu mostrar e do que Ainda Estou Aqui permitiu mostrar, tá? Vamos conversar nos comentários. Bom, espero que a minha crítica tenha sido legal. Eu pretendo trazer outras críticas de filme aqui, não só de lançamento, mas de filmes que eu for assistindo, que eu quiser gravar, né? Críticas a respeito. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima crítica.